Em setembro de 2025, o Brasil tornou-se mais uma vez o epicentro de uma disputa simbólica que extrapolava seus limites geográficos. Ao mesmo tempo em que o mundo observava com atenção os movimentos que se desenrolavam tanto nas ruas quanto nas instituições da República. No Day 7, data emblemática da independência do país, as manifestações que tomaram cidades como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro refletiram não apenas a polarização interna, mas uma tentativa clara de internacionalizar uma crise política doméstica. Esse gesto de apelo externo, ainda que simbólico, ressoava com uma intensidade desconfortável na memória histórica brasileira. Um país que ao longo de séculos lutou para consolidar sua autonomia e que, mesmo nos dias atuais, ainda enfrenta os efeitos colaterais de um passado marcado por dependência econômica e diplomática de potências estrangeiras. Lula, no pronunciamento oficial daquele mesmo dia, rejeitou com firmeza qualquer tentativa de ingerência externa nos assuntos internos da nação. Sua fala, transmitida em cadeia nacional, esse discurso, além de carregar um forte conteúdo político, era também uma resposta diplomática às recentes sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, que incluíam um tarifaço sobre uma ampla gama de produtos agrícolas e industriais, interpretado por muitos como um gesto de retaliação disfarçado de política econômica. A imprensa internacional reagiu com atenção às cenas vistas no Brasil. Sem conseguir mais sustentar apoio nas estruturas institucionais, buscava apoio fora do país. Ao mesmo tempo, o julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado se iniciava com um volume de provas considerado significativo, incluindo mensagens interceptadas, gravações de reuniões e até mesmo planos para eliminar fisicamente figuras-chave do governo. Entre elas, Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. A gravidade dessas revelações chocou a comunidade internacional, que passou a observar o caso brasileiro como um paradigma da luta entre democracia e autoritarismo no mundo contemporâneo. Veículos como The Guardian, New York Times e Die Zeit foram unânimes em apontar a atenção brasileira como um reflexo do momento em que diversas democracias enfrentam testes existenciais. Nesse contexto de crise política nacional e de embates comerciais internacionais, outra força poderosa movia os bastidores do tabuleiro global. A China. Os dados divulgados no mesmo período sobre as exportações chinesas, em agosto de 2025, trouxeram novos elementos a essa equação. As vendas externas do gigante asiático cresceram apenas 4,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, o que representou a menor taxa de expansão em 6 meses. Esse número, por si só, poderia parecer apenas mais um indicador econômico, mas ele adquiriu significados mais profundos ao ser analisado em conjunto com as recentes tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos. As exportações chinesas para o mercado norte-americano caíram de forma acentuada, recuando mais de 30%, enquanto as vendas para o Sudeste Asiático e para a União Europeia aumentaram substancialmente. Esse movimento indicava uma reorientação estratégica da economia chinesa, cada vez menos dependente dos mercados ocidentais e mais integrada a blocos regionais alternativos. A China também anunciou, nesse mesmo período, uma revisão profunda de sua lei de comércio externo, menos a primeira desde 2004, menos com o objetivo de fortalecer os instrumentos legais disponíveis para responder às sanções, tarifas e barreiras comerciais impostas por outros países. Medidas como a possibilidade de restringir exportações, proteger cadeias estratégicas e conceder ajuda à adaptação do comércio apontavam para um cenário de crescente fricção no comércio global. O Brasil, como país de economia emergente e exportador de commodities, se viu diretamente afetado tanto pelas decisões tarifárias dos Estados Unidos da América, quanto pelas manobras defensivas e ofensivas da China. As estatísticas brasileiras refletiam isso com clareza. Em agosto, as exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram cerca de 18%. Por outro lado, as exportações para a China aumentaram quase 30%, confirmando uma tendência de realinhamento comercial que já se desenhava desde os primeiros meses do ano. Essa reorientação, no entanto, não era isenta de riscos. O aumento da dependência em relação à China tornava o Brasil mais vulnerável a oscilações no apetite chinês por commodities, além de criar um novo tipo de assimetria nas relações comerciais. Ao mesmo tempo, as sanções norte-americanas não apenas diminuíam a competitividade dos produtos brasileiros nos Estados Unidos da América, mas também deixavam um rastro político. Eram interpretadas como uma forma de intervenção indireta na política doméstica brasileira. Nesse cenário, a fala do Lula, no 7 de setembro, ganhou contornos ainda mais estratégicos. Ele não estava apenas respondendo a protestos internos ou tentando consolidar apoio institucional.
estava na verdade tentando redesenhar os contornos da posição do Brasil no mundo, como um país que não aceita imposições, que valoriza o multilateralismo, mas que exige respeito à sua autonomia. Era um gesto de afirmação, mas também de alerta. Ao afirmar que o Brasil não será novamente colônia, Lula lançava mão de uma metáfora histórica poderosa, menos evocava os tempos do imperialismo, mas se referia claramente aos novos formatos de dominação, agora realizados por meio de tarifas, diplomacia coercitiva e guerras de narrativa nas redes sociais. E assim, o 7 de setembro de 2025 não foi apenas um dia de protestos e discursos, mas um marco de virada em que a política interna e os fluxos da economia global se entrelaçaram de maneira inescapável. Um país em julgamento, literal e metaforicamente, buscava se defender não apenas nos tribunais, mas no cenário internacional. Entre as ruas divididas, os números que vinham da Ásia e os acordos comerciais sendo costurados nos bastidores. O Brasil navegava por águas turbulentas, tentando manter o leme firme, enquanto os ventos externos sopravam com intensidade crescente. A narrativa do momento era uma só: soberania, democracia e reposicionamento global. Nesse palco cada vez mais interconectado, as decisões de um presidente chinês ou americano têm impacto direto no bolso e no destino político de milhões de brasileiros, e a resposta a essas pressões define não só a economia do país, mas a sua identidade enquanto nação,